Vamos ouvir a voz de Deus. Pregação. Muda-me, muda o meu coração. Quero ouvir tua voz, entender teu querer. Molda-me, muda o meu coração. Aleluias, glória a Deus. Nós sabemos que para Deus nós somos o bom cheiro de Cristo. Cheiro de vida para a vida, para aqueles que se salvam. E cheiro de morte para a morte, para aqueles que se perdem. Logicamente que é cheiro de morte para aqueles que não aceitam aquele que é o Salvador das nossas vidas, o Senhor Jesus Cristo. E cheiro de vida, de salvação, de vida eterna, de saúde, de paz, de alegria, para aqueles que se salvam, aqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo nos seus corações. Que essa manhã venha a ser um dia de salvação, não como aquela parábola do semeador que diz que jogaram a semente ao pé do caminho. E veio as aves e comeram aquela semente. Que quer dizer que a semente é a palavra de Deus. E ela, quando ela é lançada, quando ela é dita, como nós estamos fazendo aqui nessa manhã, e as pessoas não entendem, diz o Senhor Jesus, quando não entendem, quando não abraçam essa palavra, não colocam no coração, vem o diabo e toma. Então você perde a sua salvação, você perde todas as coisas maravilhosas que o reino de Deus tem para nós. Mas eu quero entrar na palavra propriamente dita, que está em Salmos, no capítulo 33, versículo 6, que diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Nós vemos que pela palavra do Senhor foi feito os céus. Nós sabemos que Deus, lá em Gênesis, diz assim, no capítulo 1, que Deus criou os céus e a terra. Se Ele criou, é porque não existia. E nós temos um Deus que Ele traz à existência aquilo que não existe. Então eu quero já decretar para o dia de hoje uma vitória na tua vida. Se você necessita de algo, eu não sei qual a sua situação, se é na justiça, se você é estéril, se você necessita de um órgão realmente no seu corpo, pega essa vitória, que o Senhor, Ele traz à existência aquilo que não existe. O nosso Deus é Deus de milagres grandes. O nosso Deus não é Deus de coisas pequenas. O nosso Deus, Ele abriu o mar vermelho. Eu fico pensando, o mar como é grandioso, como ele já é profundo. Imagine abrir as águas, a altura que foram aquelas águas. O Senhor, Ele é assim, Ele pega 5 pãezinhos, né? 2 peixinhos, Ele transforma. Tanto é que sobeja, que sobrou 12 cestos cheios. Então o nosso Deus é assim, o nosso Deus é Deus de milagres grandes. Mas a palavra diz assim, que pela palavra do Senhor foram feitos os céus, foram feitas todas as coisas. E em Gênesis 1 diz isso mesmo. O Senhor diz, disse Deus, haja luz e houve. Ele disse, haja expansão, que são os céus. Haja os luminares, o grande para iluminar o dia, e o pequeno para iluminar a noite, que é o sol, que é a lua. É maravilhoso. Mas diz que essa palavra que o Senhor usou para fazer essas coisas grandiosíssimas, que nós nem temos noção, que são as galáxias, todas as coisas, essa palavra, ela é o Senhor Jesus. E nós vemos no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1,
diz isso realmente. Diz assim a palavra: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no versículo 3, ele prova que foi feito realmente pelo Senhor Jesus. Diz assim, no mesmo capítulo de João, no capítulo 1, versículo 3, diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então nós sabemos que pela palavra de Deus foi criado os céus, foi criado todas as coisas. E diz também que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, que é o Senhor Jesus. Ele sustenta tudo que existe no céu, na terra. Ele sustenta todas as coisas, as galáxias nos seus lugares. A terra não sai do seu lugar, ela gira tudo certinho. O sol não vai queimar demais, queimar de menos, não, é tudo na medida certa. Ele se mantém naquele lugar, a lua aparece no horário certo. O Senhor Jesus realmente é de difícil entendimento. Como que uma palavra pode vir a ser um ser, mas é dessa forma que é feito. Ele era o Verbo, ele estava com Deus, e ele veio em carne, ele encarnou, ele se transformou num homem comum, uma pessoa que era Deus, largou sua glória, veio em carne, andou no meio de nós, suportou a nossa falta de fé, suportou todas as coisas pequenas que existem no homem, só que ele veio sem pecado. Ele veio para quê? Para que nós fôssemos salvos por ele. Ele veio para morrer em uma cruz. Só que ele, muitas vezes tentaram matar o Senhor Jesus, uma vez levaram ele num monte para precipitá-lo lá de cima. Só que, como diz a palavra, ninguém podia tirar a vida dele. O único que podia tirar é ele mesmo, ele dar a vida em amor a nós. Ele fez isso, ele deu a sua vida. E quando o homem ali no jardim do Éden, porque a terra foi entregue, foi feita especialmente para o homem. Tanto é que nós fomos até tirados do pó da terra, foi feito homem. E ele, por desobediência a Deus, ele entregou tudo na mão do diabo. E ele estava destinado à morte, porque o salário do pecado é a morte. Nós merecíamos morrer. Nós somos pecadores. Não tem como nós não morrermos, porque o salário do pecado é a morte. Só que o Senhor Jesus, aquele que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro Santo, que foi entregue por nós, porque nós sabemos que sem sangue não há remissão de pecados. Não há perdão de pecados se não há o sangue, se não há a morte. E o Senhor, por amor a nós, ele fez esse sacrifício de cruz, morrendo. Só que o Senhor desceu no mais baixo e foi ao inferno e tomou a chave do diabo, da morte, que nós sabemos que são demônios. Porque a morte, ela não podia conter o Senhor Jesus de maneira nenhuma. Esse Deus que é santo, ele não merecia a morte, ele não poderia morrer. E ele tomou e ele ressuscitou, está à direita do Deus Pai. E ele está vivo, ele não é como um Deus que tem olho, mas não enxerga, que tem ouvidos, mas não ouve, que tem boca, mas não fala, que é feito por artífices, por mão de homem. Não, esse Deus é um Deus vivo, é esse Deus que eu quero te apresentar. E ele é um Deus humilde, um Deus que quando andou no meio de nós, diz que ele não quis ser igual a Deus.
apesar dele ter os atributos de Deus, ele sabia todas as coisas, ele podia perdoar, porque o único que pode perdoar é Deus. O único que podia curar era ele. Aleluias! E esse Deus é que eu quero te apresentar nessa manhã, um Deus humilde que andou no meio dos homens. E na sua humildade tão grande, antes da última ceia, que ele iria morrer, ele lavou o pé daqueles homens, daqueles apóstolos. Pessoas impuras, pessoas que pecam, mas ele fez através dessa humildade. E os pés eram sujos. Os pés eram pés que andavam muito. Antigamente tinha carro, não tinha todo esse luxo. Mas ele, aqueles pés sujos, ele lavou a cada um pela sua humildade. Aleluia, é um Deus tremendo. É esse Deus que eu quero te apresentar. É um Deus que está vivo. E diz assim que o céu é o seu trono e a terra é os cabelos dos seus pés. Então, o que quer dizer? Que ele senta no céu e a terra é o descanso para os seus pés. É como se fosse um puff para ele pôr os pés. Olha a grandeza desse Deus, mas diz assim também que quando você coloca essa palavra, essa mesma palavra que fez o céu, a terra e fez as galáxias e fez todas as coisas, quando você coloca ela dentro do teu coração, vem o Pai e vem o Filho e faz morada. Meu irmão, eu sei que é uma coisa difícil de entender, um Deus tão grande pode morar dentro do seu coração, mas é dessa forma, é pela fé. É só pela fé, você não entende, você aceita, porque isso não vem de nós, é dom de Deus. Ele dá esse dom de nós crermos. Que você abra o teu coração nessa manhã e tente entender esse Deus poderoso. E ele diz assim que quando você guarda a palavra dele no teu coração, que é o que nós estamos fazendo, pregando. Quando você guardar é obedecer. Ele ainda faz todas as coisas por você. Você pede no nome dele e todas as coisas serão feitas. Tudo aquilo que é sua necessidade, tudo aquilo que você pedir será feito no nome dele. Aleluia, olha que Deus maravilhoso que nós temos. Aleluia, e ele diz assim, ainda em João 14, no versículo 12, na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E ele ainda diz que ele vai fazer, que nós faremos as mesmas obras dele. Que obras? As obras de expulsar o demônio, as obras de curar, grandiosíssimas obras. Ele ressuscitou pessoas, ele andou sobre o mar. É esse Deus que eu quero te oferecer nessa manhã. É um Deus vivo, um Deus verdadeiro. E eu te digo nessa manhã, se você ainda não aceitou esse Deus, esse Jesus, que se não for ele, nada existe, tudo subsiste por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E ele é essa palavra que criou todas as coisas. Olha que Deus grande que eu estou te oferecendo nessa manhã. Se você não aceitou, aceite-o no seu coração. Diga, Senhor, eu quero que o Senhor venha morar no meu coração. Eu aceito todo esse sacrifício que foi pregado agora. Eu aceito que o Senhor suou até gotas de sangue, porque ia ser separado do Pai, porque Ele levou sobre Ele todos os nossos pecados. Tudo aquilo que é de ruim que nós tínhamos foi levado ali na cruz do Calvário. Aceite-o. E você que se desviou, que saiu da presença do Senhor por coisas tão pequenas, por coisas que, meu Deus, perto desse Deus tão grandioso é tão pequenininho. Volta para os braços do Pai, Ele está com os braços abertos para te receber, assim como o filho pródigo que voltou e o pai não quis saber o que você faz, o que você fez. Aceita,
O Senhor, nessa manhã, abre o teu coração, seja como uma terra fértil, que dê muito fruto, e para a vida eterna você será galardoado com coroas, assim como nós já ouvimos pregações. Será galardoado com a presença do teu Deus, Ele será a luz naquele lugar. Nós não precisaremos de luz, de mais nada. Aleluias, que você possa, através do Espírito Santo, que quando nós aceitamos Ele nos dá de bom grado o seu Espírito, que Ele é o Espírito de verdade, Ele nos revela toda a palavra de Deus, e você vai ter entendimento desse Deus maravilhoso, que quer morar, que quer habitar no seu coração, amém? Agora nós vamos fazer uma oração poderosa, para poder você ser curado, você ser liberto, você aceitar esse Deus na tua vida, amém? Que Deus te abençoe e fale mais com você, em nome de Jesus.